Olá, pessoal! Para essa receita vamos precisar de uma vasilha. De seguir o passo a passo. Já a produção. Já tô por aqui, essa receita é muito rápida, se eu demorar já acabou. 250 ml de água, essa água ela está morna. Uma colher de sopa de açúcar, olha, vou medir aqui, uma colher caprichada, tá bom? Para que você não erre aí. Uma colher de sobremesa de sal, uma colher caprichada também, ó. 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho, fácil de encontrar no supermercado. E esse é o fermento para pão, não é o fermento para bolo. Isso. 70 ml de óleo, um ovo. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo, eu quero saber. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E se você nunca fez massa de pizza na sua vida, essa receita é para você. Eu tenho certeza que você vai acertar e você vai se surpreender com o resultado dessa massa fácil e super econômica. Coloque a farinha aos poucos. Essa é uma massa muito fácil de dar o ponto. E se quiser substituir a água por leite, pode? Pode substituir por leite. Fica muito bom também. Você vai se surpreender, viu? Com o resultado dessa massa, porque é só misturar tudo e pronto. Muito fácil de fazer. Eu misturo da borda para o centro. A farinha de trigo aqui já está toda envolvida na massa. Vou sovar essa massa aqui, ó, rapidinho na bancada. Pronto, terminando aqui de sovar a nossa massa. Coloque um pouco de farinha na bancada. Boleie a massa um pouco, para que ela fique redondinha. Coloque a massa, farinha por cima da massa e cubra a massa e deixe ela descansar por 5 minutos. E não sai daí não, que eu tenho uma dica de milhões para você, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. 400 gramas de queijo mussarela. Como a nossa pizza ela é pequena, é uma pizza brotinho, aí eu gosto de fazer assim. Se você não tiver processador, não tem liquidificador, você não vai deixar de fazer, tá bom? É só cortar assim, olha só, que praticidade. Gostei da dica. Gostou, produção? Gostei. Eu ainda nem experimentei esse queijo. Experimentou sim, que eu vi. Ai, viu, gente? Eu sofro. Mas eu já esqueci o gosto dele. Pronto, passado este tempo, olha só como a nossa massa está. Esse tempo de descanso não é para que ela dobre de tamanho, é para que ela fique fácil de abrir, do meio para fora. Gente, não é força. Sabe o que é isso? Jeito. Só porque você deixou a massa descansar. Só por isso, olha. Gostou dessa dica, produção? Gostei, já anotei no meu caderninho. Dica de milhões, né? Ficou muito fácil de abrir, né? E para que você tenha noção da espessura, olha só. A espessura da massa é de um palito de churrasco. E não se preocupe que não vai ficar uma massa fina, massa aberta. E o próximo passo aqui é cortar a massa do tamanho aí que você quiser. Mas antes disso, você vai cobrir para que ela não fique ressecada e vai deixar descansar por mais 5 minutos. Sabe por quê? Porque se eu tentar cortar a massa aqui agora, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai encolher. Por isso, eu vou deixar ela descansar um pouco. 5 minutinhos, tá? Dica de milhões essa, hein? Gente, passado este tempo, agora eu vou cortar. E eu vou cortar com um cortador importado que você só encontra
nos lugares especiais, no seu lar. É o que, produção, que você tá rindo? Amei o seu cortador. Gente, todo mundo tem uma tampa, né? Olha esse lado aqui mais fininho, tá vendo? Você pode cortar menorzinho com um cortador, fazer mini pizza? Pode, mas hoje eu quero fazer pizza brotinho. Aqui na minha cidade a gente chama de pizza brotinho. E para que você tenha noção, o diâmetro aqui, olha, é de 15 centímetros. Gente, essa dica aqui é dica de milhões, quando você deixa descansar, sabe? E corta, a massa ela vai encolher um pouco, mas não vai encolher tanto, porque deu tempo dela relaxar. Faz aí, depois volta aqui e me conta, viu? E aqui você vai pegar a sobra, aqui as bordas, vai juntar, vai unir assim. E depois que você fizer isso daqui, obrigada. Aí você vai seguir o passo a passo todo novamente, porque se você não deixar descansar, ela não vai abrir facilmente, tá bom? Escreve essa diquinha de milhões aí. Aqui eu tenho uma forma e eu estou polvilhando apenas com farinha de trigo. E eu vou assar aqui mesmo, tá? Assim. Confia, viu? Apenas confia. Não precisa passar óleo, nem azeite, nem nada, né? Nada disso. Meio sachê de molho de tomate. 150 gramas. Como produção? 150 gramas. Você pode escolher molho de tomate aí de sua preferência. Esse daqui é o tradicional. Uma colher de sobremesa, não precisa ser muito cheia. Você sabe que eu amo pizza, né? Sei que você ama pizza e todas as outras receitas. Essa produção. 100 gramas de linguiça calabresa. Gente, eu amo fazer pizza que eu não tenha que fazer o recheio. Olhe, linguiça calabresa, prático demais. Você pode usar o recheio de sua preferência, tá bom? Valeu! Milho, tudo de bom, né? Trabalhar com essa massa é maravilhoso, porque você pode colocar o recheio aí de sua preferência. 2 tomates. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Eu amo pizza apenas com queijo, tomate e orégano. Eu acho uma delícia. Meia cebola pequena e é opcional. Você gosta da produção de cebola na pizza de calabresa? Gosto. Eu também gosto. Essa massa ela é assim tão maravilhosa que você não precisa pré-assar. Anote isso daí no seu caderninho. Outra coisa também, do jeito que está aqui, você não precisa deixar mais descansar, tá bom? O único descanso foi para abrir e para cortar, somente. Vou finalizar aqui com orégano e anote aí no seu caderninho. O rendimento, 12 unidades. Uma outra dúvida muito comum também nos comentários é se pode congelar. Então, se você quiser congelar assim com ela montada antes de assar, nesse caso você pré-assa a massa um pouco, monta e leva para congelar. Isso. Aí você pode levar elas para congelar com a massa pré-assada. E você também pode assar e congelar. Eu não pré-assei, viu? A massa aqui eu não pré-assei. Terminei de cortar, já coloquei o recheio e já vou levar para assar. Não precisa deixar descansar. Essa massa ela é maravilhosa por conta disso, tá bom?
E o tempo de forno, Edva? No meu forno, o tempo vai ser de 20 minutos em 180 graus. Quando que eu vou saber que está bom? Quando você perceber aqui que o queijo já derreteu e a massa, ela vai ficar mais firme, ela não vai ficar assim, olha. Tá vendo que tá crua? Agora eu vou levar para assar. A pizza de tomate eu finalizo com cebolinha, bem pouquinha. E é opcional, você pode finalizar também com manjericão, fica muito bom. Gente do céu, vamos experimentar? Vamos. Nossa, minha água já encheu de boca. Que massa maravilhosa, tá desmanchando, ó. Você quer, produção? Quero. Tome. Nossa. Gente, que delícia. Gente do céu. É difícil Que até de delícia, falar, né? tá. Olha, eu não faço esse tipo de coisa para lhe maltratar, não. Não? Não, é para que você veja a qualidade da massa, uma massa econômica. Olha só. Dá para ver de perto aqui, produção? Dá, a massa tá desmanchando na boca. Gente, que massa maravilhosa. Uma massa leve, perfeita. Pode fazer aí, sem medo, que você vai se apaixonar.